Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30. Os capítulos 30 ao 33 são chamados por alguns teólogos de o livro da consolação. Isso se dá pelo fato de que grande parte da obra de Jeremias foi proclamar o juízo de Deus. Nesses capítulos, no entanto, Jeremias olha além do juízo iminente para o dia do Senhor, a restauração e salvação de Israel. O capítulo 30 fala da restauração de Israel e da promessa de Deus de trazer de volta o seu povo do cativeiro babilônico, versos 2 e 3. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Deus ordena que Jeremias escreva a fim de preservar para as gerações futuras as predições de restauração e redenção futuras de seu povo. Nessa passagem, a palavra traduzida por livro é um termo genérico para qualquer documento escrito e naquela época significava um rolo. Rolos de papiro eram usados no Egito desde o terceiro milênio. Já na Mesopotâmia são atestados desde o século 8 a.C. Jeremias foi auxiliado nessa tarefa por Baruque, um escriba profissional. Os versos 4 ao 7 descrevem a angústia do povo de Deus. Essa agonia do cativeiro é semelhante às dores de parto, e homens seguravam seus ventres em grande angústia. Verso 6. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejam então todos os homens com as mãos no estômago como uma mulher em trabalho de parto? Porque estão pálidos todos os rostos? Precisamos notar que no exílio, o povo da aliança aprenderá a obedecer através do sofrimento. É assim que aprendemos a obedecer. Até mesmo Cristo passou por sofrimento para aprender a obedecer. Por isso não desfaleça quando passados por vários sofrimentos, porque eles nos ensinam a obedecer. Hebreus capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Todavia, este período de dificuldades e tristezas será o prelúdio da salvação divina. O profeta Amós descreve o dia do Senhor como um dia de trevas. Amós 5, do verso 19 ao 20. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Lembremos que, de maneira semelhante aos sofrimentos de Cristo, cruéis e profundos, eles trouxeram benefícios espirituais indescritíveis para toda a humanidade. Jacó padecerá por um pouco de tempo, mas por fim será salvo. Versículo 7. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Entenda que quando se diz Jacó, se refere a Israel como um todo. Dos versos 8 a 11, o profeta declara que Israel será libertado do sofrimento, livre do domínio gentil e retornará à sua terra, onde servirá a Deus e a um rei da linhagem de Davi, em referência ao Messias. Portanto, quando estiver quebrado o jugo da dominação estrangeira, os israelitas servirão ao regente messiânico de Deus no mundo. Por isso, Deus diz ao seu povo que não deveriam temer. Verso 10. Por isso não tema Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Apesar do Senhor afirmar que não destruiria Israel, todavia não o deixaria impune, seria com certeza disciplinado. A última parte do verso 11 diz assim: eu o disciplinarei como merece, não o deixarei impune. Lembre-se das palavras do escritor da carta aos Hebreus. Deus corrige e disciplina a todo a quem ele ama. Hebreus capítulo 12, verso 6. Dos versos 12 ao 17, Jeremias fala dos ferimentos aparentemente incuráveis de Sião que serão curados. Verso 12. Assim diz o Senhor, seu sofrimento é grave, sua ferida é incurável. A destruição que atingiu Israel foi executada por inimigo impiedoso. Não haveria quem pudesse curar a sua ferida, afinal todos os seus amantes o haviam abandonado. Entenda amantes aqui como as nações ao redor em que Judá tinha confiado, para que o ajudassem contra a Babilônia. Verso 14. Todos os seus amantes esqueceram-se de você, eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Portanto, a restauração no futuro começará com a punição dos que oprimiram a Israel,
de acordo com o verso 16. E as feridas aparentemente incuráveis da nação serão curadas. Verso 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela porque ninguém se importa. Dos versos 18 ao 24, o profeta traz uma mensagem de restauração para Jerusalém. Das ruínas haveria de surgir uma cidade completamente restaurada e edificada. Deus então protegerá a economia e abençoará o governante da nação. Haverá ações de graças e muita alegria, de acordo com o verso 19. O Senhor levantará um governante que será ao mesmo tempo rei e sacerdote. Verso 21. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Afinal, só o sacerdote poderia se apresentar diante de Deus. Apesar desse texto se referir também aos governantes de Judá imediatamente após o exílio, com certeza se refere ao Messias, pois é em Cristo que essa promessa se cumpre definitivamente. Esses últimos versículos do capítulo nos remetem à profecia de Isaías. Isaías 35, verso 3 ao 6. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá e virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. E então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. E então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Aleluia! Que maravilhosa promessa! Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com apenas o capítulo 31 do livro do profeta Jeremias.